A gente diagnosticou aqui que vivemos uma alta taxa de Zeca Pagodismo na sociedade. O que é o Zeca Pagodismo, né? Pô, Zeca Pagodismo é a ideia de que a vida leva as pessoas. Você deixa a vida te levar. Como se a ideia de que a vida vai te levar não fosse a própria ideia de que determinadas pessoas que criaram determinadas histórias sobre a vida, maneiras de pensar, filosofias, né, não estivessem conduzindo a sua vida. Então você abre mão de determinado tipo de autonomia para viver e se deixar levar pela ideia dos outros. Eu diria que a gente, quando termina esses ciclos civilizacionais, em que você tem uma nova mídia, passa por um período de concentração de mídia, como foi no século passado, a tendência é exatamente essa. O aumento da taxa de Zeca Pagodismo, a redução da taxa de autonomia e o aumento da taxa de padronização, de massificação. As pessoas foram massificadas e aí temos motivos produtivos para isso, porque a gente vive essa crise produtiva, aumento populacional, tivemos então a necessidade de abafar as personalizações, a individualidade, a subjetividade de cada um para poder resolver problemas produtivos. Querendo ou não, independente qual é o motivo, nós temos esse problema. Quando você analisa, eu estou fazendo isso, né, estudando os pensadores que estão falando de futuro da educação, né, é bem comum, alguns deles, não todos, falarem muito em criatividade, em personalização, em autonomia de pensamento, coisa que a gente perdeu bastante ao longo do tempo, muita gente para ser educada, então você tende a padronizar, a massificar. Qual é o problema disso? O problema é que nós estamos entrando num mundo em que a ideia de uma organização centralizada, grande organização centralizada, com supervisores, chefes, gerentes, isso tende a se reduzir. Se a gente olhar a zona de futuro que o Uber já aponta e a uberização aponta, o que você vai ter? Você vai ter plataformas em que as pessoas não terão emprego, as pessoas terão trabalho, as pessoas vão aderir a essas plataformas e conforme o seu desempenho avaliado pelo cliente, ela vai subir ou vai descer, né? Então, nestas plataformas, você vai ter que ter um desempenho pessoal, você vai ter que descobrir o seu potencial, você vai ter que descobrir qual é a sua capacidade, como é que você pode atender um cliente, como é que você passa o tempo todo melhorando a sua capacidade de atendimento do cliente, e isso vai fazer com que você tenha uma permanente necessidade de pensar com a sua própria cabeça. Como você vai atender bem o seu cliente, como você já está perdendo espaço no atendimento ao seu cliente, como você pode aumentar o número de clientes. Então esse é um trabalho que vai ter constante, vai haver uma necessidade para a competição nesse novo cenário, o aumento da taxa de autonomia, o aumento da taxa de personalização. E isso é uma dificuldade enorme. O Zeca Pagodismo, ele precisa ser reduzido, ele precisa ser trabalhado em cada uma das pessoas, né? Dentro dos ambientes educacionais, né? Principalmente nos mais jovens, se precisa trabalhar fortemente com o estímulo da autonomia de pensamento que as pessoas hoje perderam. Então, quando o Zeca Pagodinho fala, deixa a vida me levar, no fundo o que ele está dizendo? Deixa as ideias dos outros me levar, porque eu não tenho as minhas próprias ideias, eu não refleti sobre as minhas próprias ideias, eu não tenho um projeto estratégico de vida, eu vivo uma felicidade conjuntural, que é aquela da sexta-feira, e eu não tenho uma felicidade estrutural. Eu não pensei sobre uma felicidade estrutural, que é aquela que começa na segunda, em que você está animado para deixar o seu legado. E a gente vai precisar se dedicar mais à nossa felicidade estrutural para deixar legados.
Esse é um tema, inclusive o Zeca Pagodismo é um dos itens do meu novo livro e nós estamos discutindo aqui na escola, né? Bimodais Futurismo Competitivo, que eu te convido a participar. A escola está completando 2 anos, a gente tem um trabalho intenso de procura de uma narrativa mais consistente sobre o novo século e eu te digo que você pode participar. Me manda um zap, 21 99608 6422. Vou repetir, 21 99608 6422. Nepô, quero sair de Matrix, tomar a pílula vermelha e ser bimodal.